Olá, aqui estamos para continuar com o ensinamento acerca do livro de Salmo. Hoje nós vamos dar continuidade e Deus ele vai falar muito aos nossos corações, eu creio, no nome do Senhor Jesus. Pai, dai-nos o entendimento, Senhor. Precisamos, Deus, do entendimento da Tua palavra. Revela-nos o Teu querer no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui no Salmo 54, que nós vamos ler hoje, o título diz assim: Davi roga a Deus que o salve dos seus inimigos. Há certos momentos na vida da gente que nós vamos rogar a Deus para que nos salve dos nossos inimigos. Em todo tempo, nós sabemos que somos atacados, mas há momentos em que sentimos que nós necessitamos de ajuda e precisamos pedir. Aí ele inicia assim: salva-me, ó Deus, pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida, não põem a Deus perante os meus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Aqui, Davi, ele abre o coração, contando para Deus o que estava acontecendo, quem estava o perseguindo, e ele diz que aquela perseguição, ele confessa a Deus que aquela perseguição está fazendo uma diferença ali naquele momento da vida dele. Mas ele declara aqui no final: eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. É nessa confiança, é nessa esperança, é nessa palavra que todos nós devemos nos assegurar quando estivermos passando um momento de luta. Todos nós vamos passar um dia a qual as lutas elas virão e nós a sentiremos como um vento muito impetuoso, muito forte. E quando vem um vento muito forte, muitas vezes nós sentimos, aquele vento. E neste momento nós devemos clamar: Deus, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor é o meu Deus, o Senhor é quem me guarda. O Senhor é quem me guarda, o Senhor é quem me sustenta, o Senhor é quem me conduz. E eu estou em tuas mãos. Devemos entender, nossa alma está na mão de Deus. E Ele não vai deixar que a nossa alma pereça. Ele garante para nós que quando Ele está dentro do barco, esse barco não afunda. Então nós só precisamos crer. Sabemos que há alguns momentos em que cremos e descremos, infelizmente. Temos esses momentos de descrença. Mas para a honra e glória do Senhor, Ele é misericordioso e Ele nos perdoa quando nós fazemos como Davi. Abrimos o nosso coração e declaramos para Ele o que está dentro do nosso coração. E aí ele continua assim: Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando, destrói-os por tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Sabemos que o único que é bom é Deus. Aqui ele diz que ele crê, ele confia que após ele irá oferecer sacrifício a Deus de agradecimento. Porque ele crê que no futuro a bênção dele, a vitória dele é certa. Porque ele sabe que Deus é o Consolador. Ele sabe que Deus é o ajudador dele. Ele sabe que é Deus que faz. Deus que coloca tudo no lugar. E ele crê. Ele tem esse consentimento, essa consciência. Aí ele diz assim: eu te oferecerei voluntariamente. Ninguém vai pedir. Ele vai fazer por vontade própria. Sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Deus é bom demais. Ele diz que ele habita no meio dos louvores. E quando nós damos sacrifício de louvores a Ele,
Nós estamos pagando votos que muitas vezes nós fizemos e não pagamos antes. E ele diz que é para nós fazermos sacrifício de louvor para pagar os votos a qual nós não pagamos antes. Um sacrifício de louvor é você entrar na presença de Deus e propor ali 1 hora que você vai ficar adorando o nome do Senhor. Somente adorando. Isso é um sacrifício de louvor. É um tempo a qual você vai retirar, você vai guardar aquele tempo ali somente para você adorar o Senhor. Você vai colocar o louvor e você vai acompanhar o louvor em adoração e em oração, em espírito a Deus. Aquela quantidade de tempo que você propôs. Isso é um sacrifício de louvor. Aí ele fala aqui, porque me livrou de todas as angústias. Os meus olhos viram cumprindo os meus desejos acerca dos meus inimigos. Ou seja, ele pediu para Deus para que ele destruísse os inimigos dele. Deus foi lá e fez. Mas nós precisamos entender, nós não temos inimigo pessoas, tá? É algo que sempre o Espírito Santo pede para eu, posicionar de maneira bem delicada. Eu não tenho uma pessoa que é o meu inimigo. O meu inimigo é o diabo e os anjos dele. Os anjos do diabo, ele usa pessoas que não estão firmadas na fé para me abalar, para tentar me atingir, para tentar me derrubar. E é algo que eu tenho que entender. As pessoas não são meus inimigos. Eu não posso olhar para uma pessoa e dizer, olha, Deus vai pesar a mão em cima de você. Deus, ele vai te castigar. Está amarrado, em nome de Jesus. Nunca diga isso. Nunca diga isso, porque Deus não se agrada. Os nossos inimigos, a nossa luta é contra os espíritos, as potestades do inferno. Não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra os espíritos do inferno. Que os espíritos do inferno, quando ele vê uma pessoa vazia, ela está vazia de Deus, ele entra nela. E quando ele entra nela, ele vai querer perturbar você que está buscando a Deus. Então, toda vez que você estiver sendo perturbado, entenda, aquela pessoa ela não sabe nem o que ela está fazendo. Ela está sendo possuída por demônios. Entenda que você não pode ficar com raiva da pessoa, por mais que você esteja vendo a pessoa. Entenda que por trás dela há um espírito diabólico para te perturbar, para tirar você do sério, para tentar te desestruturar da presença de Deus. Não permita. Fica firme como Davi disse. Eu sei quem é o meu consolador. Eu sei quem é aquele que me guarda. Eu sei que o Senhor guarda a minha alma. Se Deus está no barco, ele não vai afundar. Se você está com Cristo, você pode ter certeza que ele não vai deixar você perecer. Ele segura na tua mão como ele segurou na mão de Pedro e disse, ele vai dizer para mim e para você, olha, homem de pequena fé, por que duvidastes? Ele levanta, ele briga, ele repreende. Mas ele pega da tua mão e te levanta. E ele briga, que é para você não duvidar novamente. Porque o nosso Deus, ele quer que nós andemos com ele, junto dele, confiando em tudo que ele disse aqui na palavra. Porque tudo que ele disse é verdade. Se ele disse que estaria conosco até a consumação do século, pode confiar. Pode crer que ele estará conosco até a consumação dos dias. Em todo o tempo ele está comigo e com você. Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque quando clamamos ao Senhor, o Senhor ouve. Muitas vezes os nossos inimigos, os espíritos imundos, tentam nos derrubar, tentam nos afligir, tentam nos tirar do propósito, nos tirar do caminho, ó Deus. E nós clamamos ao Senhor, o Senhor se levanta e o Senhor vem e coloca todos os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Ó Pai, sabemos que os nossos inimigos não são pessoas, os nossos inimigos são espíritos imundos que usam pessoas vazias do Senhor, que usam pessoas que não estão se edificando na Tua palavra para nos agredir, para nos maltratar, porque os espíritos eles não conseguem fazer isso se eles não estiverem dentro de um corpo.
Oh Deus, mas o Senhor, Deus, é quem habita dentro de nós, é o teu Espírito Santo que habita dentro de nós para nos dar esse discernimento dos espíritos diabólicos que ficam tentando nos assolar, que ficam tentando nos perturbar. Oh Pai, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor é meu Deus, é o Senhor quem guerreia as minhas guerras, é o Senhor quem me sustenta e o Senhor está comigo e eu não vou perecer, e os teus filhos que aqui estão, eles também não vão perecer, Pai, porque eles estão aprendendo a palavra do Senhor, estão aprendendo a confiar, assim como Davi confiou, nós estamos aprendendo a confiar. E eu agradeço ao Senhor, Pai. Eu dou glórias ao Senhor por tudo, por todo o entendimento que o Senhor tem nos dado. Obrigada, meu Deus. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.